Bom dia, irmãos, bom dia. Vamos a mais uma aula do nosso curso básico de teologia. Hoje estudaremos o Apocalipse de João. Para a maioria das pessoas, o livro do Apocalipse é um livro estranho. Por causa disso, muitos o ignoram e, o pior, outros ainda distorcem-no completamente. Na maior parte dos casos, nada é mais sério que o abuso no exagero de detalhes insignificantes, pelos quais a mensagem central é obscurecida ou deixada de lado. O ritmo do livro de Apocalipse é intenso, pois o mesmo foi escrito sobre o fogo da provação e da perseguição. O livro é permeado de simbolismo e cada um deles tem significado específico. O livro de Apocalipse é um registro fidedigno daquilo que o apóstolo João viu e ouviu. Lição 4, texto 1. Introdução ao livro de Apocalipse. O livro de Apocalipse está bem colocado como o último livro da Bíblia, porque desvenda os grandes acontecimentos do fim da história humana, incluindo a revelação do Senhor Jesus. A palavra Apocalipse, usada como título do livro, vem do grego apocalipse, que quer dizer revelação, desvendamento. Da mesma forma como Gênesis é o livro do começo, Apocalipse é o livro da consumação. O Apocalipse torna o céu tão real ao leitor que, na força de uma convicção bendita, ele recebe a coragem para continuar a batalha contra o mundo e contra todos os seus males. A literatura apocalíptica. O livro de Apocalipse tem uma estrutura literária complexa, pois inicia e encerra com uma carta e possui cartas em seu decorrer. Entretanto, é profético e altamente simbólico. Os estudiosos do Novo Testamento classificam o livro de Apocalipse como literatura apocalíptica. O que é literatura apocalíptica? Dentro desta caracterização, podemos encontrar material apocalíptico nos livros canônicos de Daniel e Ezequiel. Entretanto, a maior parte da literatura apocalíptica podemos encontrar numa literatura extra-bíblica, que começou a ser produzida entre 165 a.C., época de Antíoco Epifânio. As obras eram escritas com a finalidade de prover esperança quanto ao futuro. Até 120 depois de Cristo, quando a intenção era fazer com que os cristãos olhassem além da sua realidade de perseguição e mantivessem acesa a esperança da vinda do Senhor.
Contraste entre Apocalipse e literatura apocalíptica. Devemos dizer que o Apocalipse de João, como livro inspirado, inerrante e infalivelmente pelo Espírito Santo de Deus. Eu vou repetir aqui, tá? Devemos dizer que o Apocalipse de João, como livro inspirado, inerrante e infalivelmente pelo Espírito de Deus, apresenta alguns contrastes com a literatura apocalíptica não inspirada. A soberania de Deus. Ao passo que aqui uns contrastes, tá? Diferenças, vamos dizer assim, entre a literatura apocalíptica e a literatura apocalíptica. Ih, me confundi aqui. Vou ter que cortar essa parte. Contraste entre Apocalipse e a literatura apocalíptica. Devemos dizer que o Apocalipse de João, como livro inspirado, inerrante e infalivelmente pelo Espírito Santo de Deus, apresenta alguns contrastes com a literatura apocalíptica não inspirada. Primeiro contraste: soberania de Deus. Ao passo que a literatura apocalíptica é dualista, a perspectiva de João é de soberania de Deus. O Senhor da história, tudo está ao seu controle. O segundo contraste: revelação. Enquanto a literatura apocalíptica é carregada de esoterismo, o Apocalipse de João procura revelar e não esconder os mistérios de Deus. Terceiro contraste, vitória. Na literatura apocalíptica, o sofrimento é visto como produto de atos malignos que deixam o homem completamente indefeso. No Apocalipse de João, o sofrimento pode ser vencido pelas decisões morais. Os sofrimentos do Salvador asseguram aos crentes a vitória final. Quarto contraste entre Apocalipse e a literatura apocalíptica. Quarto contraste, Cristologia. Cristologia. Na literatura apocalíptica, a cristologia não é central. Porém, no livro do Apocalipse, sua cristologia redentora é o que dá sentido ao livro. Os problemas hermenêuticos. O doutor George Scott disse que o Apocalipse foi o pátio de recreio dos excêntricos desde que foi escrito e ainda é. Muitas heresias têm surgido até no meio pentecostal, por não faltarem estudiosos calculando e elaborando fórmulas mirabolantes para preverem a vinda do Senhor Jesus. Alguns estudiosos chamam o livro de Apocalipse de livro mais abusado da Bíblia.
o erudito Barclay chegou a dizer que o Apocalipse é o livro mais difícil do Novo Testamento. Como podemos compreender o livro do Apocalipse? De que maneira podemos estar seguros de que estamos fazendo a leitura do Apocalipse de modo como pretendia o autor? Russell Shedd diz que existem diferentes escolas de interpretação escatológicas, porque nós, evangélicos, desejamos ser peritos, mas não temos todos os fatos. Desejamos conhecer detalhes e explicar todas as passagens, mas provavelmente respondemos a perguntas que os autores não pretendiam responder. Diferentes escolas de interpretação do livro do Apocalipse. Preterista. Uma das escolas de interpretação do livro do Apocalipse. Os preteristas. Interpreta o Apocalipse como um encorajamento e advertência aos leitores originais das 7 igrejas da Ásia. É a interpretação geralmente adotada pela Igreja Católica e ensinada em alguns seminários de igrejas tradicionais. A grande dificuldade nesta escola é que, assim sendo, Jesus teria se enganado, pois o Império Romano ruiu, o cristianismo triunfou e Cristo não retornou como havia prometido. Intérpretes preteristas liberais dizem que o livro está impregnado de figuras da mitologia pagã. Bom, outra escola aqui, ó. Outra escola que interpreta o livro do Apocalipse, ó. Historistas entendem que o Apocalipse é um panorama alegórico da história da humanidade. De acordo com esta escola, a história da igreja é o tema do livro. Dessa forma, interpretam todas as figuras e símbolos como fatos históricos. Por exemplo, os gafanhotos saíram do abismo, seriam as invasões muçulmanas e assim por diante. Agora, outra diferente escola de interpretação do livro do Apocalipse, a idealista. Vê o Apocalipse como uma descrição da guerra entre o bem e o mal. Descreve de forma figurada o combate entre Deus e as hostes de Satanás. Agora aqui a última diferente escola de interpretação do livro do Apocalipse. Futurista. É o oposto da alternativa preterista. Defende que o Apocalipse deve ser interpretado como um livro profético. Reconhece que o Apocalipse começa nos tempos de pressão e perseguição da igreja pelo Império Romano, mas entende que a maior parte do livro é a descrição de um futuro
caótico e amargo. Os futuristas geralmente calculam que a chamada Grande Tribulação, que se inicia após o arrebatamento da igreja, há 69 semanas da visão das 70 semanas de Daniel. Está lá no livro de Daniel, capítulo 9, do versículo 24 ao 27. Terá duração de 7 anos, e os últimos 3 anos e meio serão o auge desse período catastrófico. Os futuristas estão divididos entre pré-milistas, clássicos e dispensionalistas. Perspectiva escatológica em que se encaixa o presente estudo. Então, nós que estamos estudando aqui o Apocalipse, se encaixamos nesse grupo de escolas que estuda a interpretação do livro de Apocalipse. Nós, então, se encaixamos no grupo futuristas. Tá? Hoje, são dispensionalistas a maior parte das igrejas pentecostais, os batistas regulares e os fundamentalistas protestantes. A autoria do livro de Apocalipse. O autor se apresenta como sendo João, um servo de Jesus Cristo. Alguns estudiosos, percebendo que o nome João era muito comum entre os judeus do século I, têm procurado identificar o autor do livro. Entretanto, embora João fosse um nome comum entre judeus, não o era entre gentios. Na rejeição da autoria do apóstolo João, alguns afirmam que o livro foi escrito por outro João, que provavelmente residia em Éfeso, uma vez que o autor do Apocalipse em nenhuma passagem refere-se a si mesmo como apóstolo, mas como servo de Jesus, irmão e profeta. Outro indicador é que não o menciona sua experiência pessoal com Jesus. Entretanto, é claro que para alguém na condição de João, escrevendo a pessoas que o conheciam e respeitavam, não era necessário afirmar seu apostolado. Outro sim, a ausência de referências ao ministério terreno de Cristo deve-se ao fato de que neste livro o que está sendo enfocado não é o ministério terreno do Salvador, mas sim a sua glória como o Senhor redivivo. Evidências históricas da autoria do apóstolo João. Justino, o mártir, que viveu em Éfeso em torno de 135 depois de Cristo, declarava explicitamente que o discípulo amado era o autor do Apocalipse. O cânon muratoriano de 175 depois de Cristo afirma a autoria do apóstolo João. Irineu, de 180 depois de Cristo, discípulo de Policarpo, escreveu que João, o apóstolo, viveu na Ásia até o tempo do reinado de Trajano,
e escreveu o Apocalipse ao final do reinado de Domiciano. De Guerrieri diz que existem poucos livros no Novo Testamento com uma atestação primitiva mais forte do que o Apocalipse. As únicas vozes da igreja antiga que discordavam de que o autor fosse João, o apóstolo, eram Orígenes e Eusébio de Cesária, que possuíam conhecido preconceito quanto à escatologia. Portanto, suas opiniões eram tendenciosas. Podemos afirmar que a existência de outro João, que não residia em Éfeso, é fantasiosa? Podemos afirmar que a existência de outro João, que residia em Éfeso, é fantasiosa? O mais acertado é aceitar a autoria joanina tanto do Apocalipse quanto do quarto evangelho e das 3 epístolas que levam o seu nome. O apóstolo João foi banido por ordem do imperador Domiciano para a inóspita ilha de Patmos, que era uma ilha do mar Egeu, estéril e rochosa. Em Patmos, solitário, deixado para morrer, o apóstolo recebeu as visões que constituem o livro do Apocalipse. Logo depois, segundo a tradição, o apóstolo João foi libertado e voltou a Éfeso. O emprego do passado do verbo achei-me na ilha chamada Patmos parece indicar que João, tendo recebido suas visões em Patmos, só registrou tudo por escrito depois de libertado de volta à cidade de Éfeso, em 86 depois de Cristo. A data do livro do Apocalipse. O texto da escrita tem sido fixado em datas diversas pelos estudiosos que vão desde uma data remota, como a época de Cláudio, de 41 a 54 depois de Cristo, até uma data bem tardia, como a de Trajano, de 98 a 117 depois de Cristo. Entretanto, tem sido feita uma fixação mais séria entre o final do reinado de Nero, de 54 a 68, e ao final do reinado de Domiciano, de 81 a 96 depois de Cristo. Muito bem, irmãos, terminamos a leitura do texto 1. Agora vamos aos exercícios de fixação. Marque V para verdadeiro e F para falso. Questão 1, tá? O livro do Apocalipse é um registro fidedigno daquilo que João viu e ouviu? A questão 1, vamos marcar V, é verdadeiro. A segunda questão. João foi banido por ordem do imperador Nero para a inóspita ilha de Patmos?
A questão 2, vamos marcar F, é falsa, tá? João foi banido pelo imperador Domiciano. Então, a 2 diz que é Nero, então é falsa. Questão 3. A existência de outro João que residia em Éfeso certamente é verdadeira? A questão 3, vamos marcar F, é falsa, tá? Aqui, a existência de outro João que residia em Éfeso é fantasiosa, tá? Então, coloque F na questão 3. Questão 4. O erudito Barclay disse que o Apocalipse é o livro mais difícil do Novo Testamento? A questão 4, marque V, verdadeiro. Questão 5. João era um homem comum. João era um nome. João era um nome comum entre judeus e gentios? A questão 5, vamos marcar F, é falsa, tá? Aqui diz, ó, João era um nome comum entre judeus e gentios? É falsa. João era um nome comum entre judeus, entre gentios não era, tá? Então é só entre os judeus. Questão 6. Em Apocalipse, a cristologia redentora é o que dá sentido ao livro? Na questão 6, marque V, verdadeira, tá? Agora vamos à segunda parte dos exercícios, que é marque a segunda coluna de acordo com a primeira. Então temos aqui número 1, 2, 3 e 4. E do lado aqui direito temos a letra A, B, C e D. Alternativa, então, né? A, B, C e D. Eu vou ler direto, tá? Para ficar mais fácil, ó. Questão 1. 1. Preteristas. Número 1, preteristas. Corresponde à letra B. Então, vocês vão colocar o número 1 do lado da letra B ali. Significa, ó, Apocalipse é um encorajamento aos leitores das 7 igrejas da Ásia. Preteristas. Então, preteristas são um grupo, é uma escola que estuda a interpretação do livro de Apocalipse. Então, significa, para eles, o Apocalipse é um encorajamento aos leitores das 7 igrejas da Ásia. Número 2, idealistas. Idealistas, número 2, vocês vão marcar na alternativa D. Coloque o 2 na alternativa D. Apocalipse é uma descrição da guerra entre o bem e o mal. Então, idealistas, esse outro grupo de escolas que estuda o Apocalipse de João, eles têm essa ideia, né, que Apocalipse é uma descrição da guerra entre o bem e o mal. Número 3, historialista. Número 3, historialista, vocês vão colocar na alternativa C. O Apocalipse é um panorama alegórico da história da humanidade. Então, esse outro grupo de escolas que estuda a interpretação do livro de Apocalipse, eles estudam dessa forma, né? Dizendo que Apocalipse é um panorama alegórico da história da humanidade. E os futuristas. Futuristas, vocês vão colocar na alternativa A. O Apocalipse deve ser interpretado como um livro profético. Então, esse outro grupo de escolas que estuda o Apocalipse de João, se encaixamos nós, tá? Nosso grupo evangélico.
Evangelho pentecostal. Futuristas. Estudando assim, o Apocalipse deve ser interpretado como um livro profético. Muito bem, glória a Deus. Terminou mais uma aula. Deus abençoe a todos nós e até o próximo encontro. Amém. Uma aguinha.